Olá, meus irmãos, estamos juntos mais uma vez em vídeo para compartilhar a palavra de Deus neste domingo que é conhecido como Domingo de Ramos e que abre a chamada Semana Santa. Uma semana que para nós é lembrada com muito carinho, com muito amor, porque foi nesta semana em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo entregou a sua vida naquela cruz, foi sepultado, mas no terceiro dia ressuscitou. Por isso eu quero meditar com você no texto do profeta Zacarias, capítulo 9, versículos 9 e 10. Assim nos diz a santa palavra de Deus, ouçamos ela com temor nos nossos corações. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Vamos orar? Deus bendito, todo-poderoso, Pai de toda misericórdia, rogamos que neste momento o Senhor nos conceda a iluminação do Teu Espírito para compreendermos a Tua palavra inspirada, a fim de que ela seja viva e eficaz, útil nas nossas vidas para nos conformar à imagem do Teu Filho, Santo, bendito e Salvador. No nome de quem nós oramos. Amém. Este texto de Zacarias 9, versículos 9 e 10, é uma convocação para o povo se alegrar mediante a expectativa da vinda do Rei Perfeito, que não apenas vai governar o seu povo e trazer paz ao seu povo, como vai governar todas as nações e, por consequência, trazer paz a todas as nações. Para nós compreendermos o que esse texto significa para nós, precisamos primeiro compreendê-lo no seu contexto próprio e então o cumprimento dessa profecia no tempo de Jesus Cristo e então nós podemos contextualizar e aplicar em nossas vidas. Começando falando sobre o contexto de Zacarias, do livro do profeta Zacarias, precisamos entender que ele foi escrito no período pós-exílico, ou seja, depois que o povo de Judá retornou da Babilônia, o povo tinha ido para lá como uma disciplina de Deus e lá ficou por 70 anos sem poder cultuar a Deus, sem poder ir ao templo, sem poder prestar o seu culto diário, constante, da maneira como eles estavam acostumados, vivendo numa cultura diferente, no meio de um povo diferente, alijados de sua terra e tudo o que disso implica. O povo então retorna para a terra de Judá, para Jerusalém, começam a reconstruir os muros, reconstruir o templo, mas o povo é tomado por desânimo, porque eles não conseguem visualizar as coisas como eles tinham imaginado. Eles imaginaram que todas aquelas profecias se cumpririam e Jerusalém seria restabelecido a sua glória, haveria uma restauração da soberania nacional, uma reforma moral na vida do povo. No entanto, nada disso acontece e por isso o povo é tomado por desânimo. Eles param a reconstrução do templo, eles não veem mais tanto sentido na obediência, porque eles acham que ela é inútil. Então há um afrouxamento da moralidade do povo, e é nesse contexto que vêm os profetas Ageu e Zacarias. Ageu profetiza primeiro e logo em seguida vem Zacarias, e Zacarias profetiza durante a reconstrução do templo, quando o povo retoma essa reconstrução, e também depois que o templo está reconstruído. Mas o foco de Zacarias não está no templo em si, mas na reforma do povo, da vida do povo, para que eles se preparem para aquilo que Deus tem por fazer. Portanto, a mensagem de Zacarias é uma mensagem de ânimo,
é um chamado para uma vida verdadeira diante de Deus, uma vida que glorifica a Deus, que leva em conta as suas promessas, que leva em conta a sua lei, que leva em conta a sua aliança. Zacarias encoraja o povo dizendo: os planos de Deus não foram deixados de lado, Deus ainda cumprirá os seus planos na vida do seu povo. Então ele chama o povo para a alegria. O capítulo 9, que é o contexto dos versículos que nós lemos, ele vai mostrar dos versículos 1 a 8 a vitória de Deus sobre os inimigos do seu povo. Judá vivia com medo das nações ao redor, porque ela estava fraca, ela não tinha poderio militar, ela era oprimida por todos os povos à sua volta. Então, no início do capítulo 9, nós temos a promessa de Deus de que estes inimigos serão derrotados. E no versículo 9, então, nós vemos como esta vitória culmina na entrada triunfal do Rei vitorioso na Cidade Santa em Jerusalém. E nessa cidade, então, o povo vai aclamar o seu rei com muita alegria. E o texto vai descrever como é este rei. Primeiro, precisamos entender que, sendo um rei, ele é da linhagem de Davi. Não se poderia conceber um rei que não fosse da linhagem de Davi, conforme as profecias. Mas ele também é descrito como justo e salvador. Quando ele é descrito como justo, o que provavelmente vem à mente do povo é a descrição do Salmo 72. Quando fala que o rei justo, ele vai olhar com imparcialidade para o povo, ele vai julgar a causa daqueles que são oprimidos, ele não vai ferir o povo que já está em sofrimento. Quando fala que ele é salvador, ou também em outras versões, vitorioso, significa que ele conquista bênçãos de Deus para o seu povo, ele liberta o seu povo, ele traz nova vida para o seu povo. E ele é descrito também como um rei humilde. Ele está disposto à obediência à lei de Deus, assim como nos é dito em Deuteronômio 17, do 18 ao 20, que o rei deve estar atento à lei de Deus para não se ensoberbecer, para não se elevar acima dos outros, ele deve cumprir exatamente aquilo que a lei nos diz. E diz ainda que ele vem montado em jumento, num jumentinho cria de jumenta. O animal da batalha, o animal da guerra, era o cavalo. Um animal apropriado para a batalha, para aquele momento de guerra. No entanto, o jumento indica uma caminhada de paz. O rei está vindo não para guerrear, mas ele está vindo para trazer a paz, para estabelecer o seu reinado, para expandir o seu governo, o seu domínio, e ele vem numa missão de paz. 1 Reis, primeiro capítulo, vai falar que Davi orientou que Salomão fosse aclamado rei justamente montado em um jumento, que ele fosse para ser aclamado rei montado em um jumento. Então, é possível que este versículo traga a lembrança, esta figura do filho de Davi, que vai montado no jumento para ser aclamado rei. O versículo 10 vai dizer que este rei vai colocar fim à necessidade das armas de guerra. Ele vai colocar um fim nos carros de guerra, nos cavalos de guerra, nos arcos de guerra. Estes instrumentos não serão mais necessários porque não haverá mais guerra. E o seu governo sem fronteiras, ele vai dominar todas as nações, será marcado como um governo de paz. É importante lembrar também que aqui os nomes de Efraim e Jerusalém são mencionados juntos. Efraim diz respeito ao reino do norte, Jerusalém ao reino do sul, reinos que estão divididos. O reino do norte já havia sido levado para o exílio assírio e o reino do sul para o exílio babilônico. E estes reinos que outrora eram irmãos, eram o mesmo povo, agora sentem-se afastados. Não existe mais essa unidade, mas este rei, quando vier, ele vai trazer unidade e paz para o reino e vai fazer um só reino destes dois. Essa profecia vai se cumprir com a entrada de Jesus Cristo
em Jerusalém, a sua famosa entrada triunfal. Depois de exercer o seu ministério de ensino, de curas, de expulsão de demônios, pregando o evangelho do reino de Deus, chamando ao arrependimento e à fé, Jesus Cristo vai para Jerusalém. E ele sabe que ali ele vai passar os seus últimos dias e que ali ele vai sofrer a pior das dores. Quando ele está para entrar em Jerusalém, ele pede que seus discípulos arrumem um jumento para que ele entre montado sobre esse jumento. E quando Jesus está passando e a multidão que vai para a festa da Páscoa vê Jesus, eles então o aclamam rei. Eles estendem suas vestes e ramos de árvores para que Jesus possa passar. E eles clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E em Mateus capítulo 21, nós vamos ler que isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Uma referência muito clara à profecia de Zacarias. Portanto, a profecia de Zacarias encontra o seu cumprimento na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, naquilo que ficou conhecido como o Domingo de Ramos. Tendo entendido isso, agora nós podemos contextualizar e aplicar essa mensagem, e eu quero trazer aqui 3 aplicações breves e relevantes para as nossas vidas neste dia, nesta semana, para as nossas vidas. Assim como o povo de Judá, nos tempos de Zacarias, não conseguiu contemplar o plano de Deus em ação, e para eles as coisas não estavam acontecendo como esperado, e isso causou desânimo, apatia espiritual, afrouxamento moral, desobediência à lei de Deus. Nós corremos o mesmo risco, o risco do desânimo, o risco de olharmos apenas para os problemas, de olharmos apenas para sonhos interrompidos e para nossa incapacidade, focarmos muito em nós e no ambiente que nos cerca e perdermos de vista o plano da redenção do nosso Deus. Perdemos de vista o que Ele já fez, o que Ele está fazendo, o que Ele fará na história, e nós acabamos desanimando. Talvez você esteja desanimado por tudo que está acontecendo no nosso país, tudo que está acontecendo no mundo, porque talvez os seus planos foram interrompidos, porque provavelmente as coisas não estão acontecendo como você esperava, mas não pare neste desânimo. A mensagem de Zacarias é uma mensagem de encorajamento, de ânimo, é uma convocação à alegria. Porque, em segundo lugar, a segunda aplicação é que, assim como Judá, nós somos convocados para nos alegrar com a vinda do Rei perfeito e prometido. E precisamos entender que este Rei já veio. A nossa alegria, portanto, se volta para coisas que já se passaram, para fatos concretos e concretizados. Essa profecia, ela se cumpriu em Jesus Cristo. E então, em Jesus Cristo, nós precisamos entender que o reino de Deus já foi estabelecido, de que nós já desfrutamos de uma paz com Deus que excede todo o entendimento, que nós temos bênçãos espirituais concedidas pelo Senhor, como nos diz Efésios, o 1º capítulo. Mas essa profecia também diz respeito a algo que ainda não aconteceu, que é o estabelecimento definitivo, a consumação deste reino de paz, que vai acontecer quando Jesus Cristo retornar. O Rei já veio, mas ele vai voltar. Então nós somos chamados para nos alegrar na expectativa do retorno do Rei. O Rei vai voltar. E então os instrumentos de guerra serão completamente abandonados. Então as epidemias, as pandemias serão passado, não existirão mais. Então a morte já não existirá mais e toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Em terceiro lugar, enquanto isso não acontece, nós devemos esperar com paciência e com perseverança. Nós temos que lembrar nesse tempo que Jesus Cristo é a nossa única esperança. Temos visto muitas pessoas afirmarem, sem medo, que a ciência é a nossa salvação. Outras pessoas depositam a sua fé para a salvação na economia.
Se a economia estiver assim, nós estaremos salvos. Outras pessoas depositam a sua fé numa política A, B, C ou D. As pessoas depositam a sua fé em tantas coisas. Elas buscam salvação em tantos lugares e em tantas pessoas. Mas o texto de Zacarias, que é cumprido em Mateus 21, deixa muito claro que somente Jesus Cristo é o Rei que salva. A nossa esperança, portanto, deve estar nele. Nesse período em que nós aguardamos, em que nós esperamos, nós temos que colocar os nossos olhos em Jesus. O que ele fez, o que ele está fazendo, intercedendo por nós e o que ele fará quando ele voltar. Porque se nós tirarmos os nossos olhos de Jesus, nós vamos sucumbir à tristeza. E muitos estão vivendo isso nesse momento. Sucumbiram à tristeza, à aflição, ao desânimo, porque tiraram os olhos de Jesus, do Rei justo, Salvador e humilde. Então, nesse tempo de espera, coloquemos os nossos olhos em Jesus. Não desanimemos. Vamos em frente. Vamos com esperança, vamos com alegria, vamos com expectativa, com perseverança, porque o Rei que veio um dia voltará. Ele retornará para buscar o seu povo e consumar a sua obra de uma vez por todas e então declarar o reino de paz sem fim para todo o sempre. Espero que essa mensagem possa calar no seu coração, que o Espírito Santo possa ter trabalhado na sua vida e que possa ter nos desafiado a fé em Cristo Jesus exclusivamente. Vamos orar? Senhor nosso Deus, vivemos tempos confusos, temos conversado sobre isso há algumas semanas. Tempos onde desanimamos, onde às vezes ficamos um pouco apavorados, se não até mesmo desesperados. Mas a Tua palavra nos traz esperança, ela nos traz conforto, ela nos traz ânimo, ela nos convida à alegria, porque o Rei que veio voltará. E este Rei é perfeito, Ele é justo, Ele é humilde, Ele é o Salvador. Dá-nos perseverança para enfrentarmos estes tempos. Tempos difíceis, tempos duros, mas com a certeza de que o Senhor está conosco e que o Senhor continuará com o Teu povo todos os dias até a consumação dos séculos. Abençoa a Tua igreja, Senhor, e que o Teu Evangelho seja conhecido em toda a terra. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém.